Só que aí quando você vai olhar para aquela história com um olhar diferente, você percebe: "Nossa, as pessoas não entenderam o que eu fiz, as pessoas não entenderam quem eu era, as pessoas não entenderam o que eu disse". E aí você constrói aquela culpa, né. No caso dessa personagem, quando ela traz esse aspecto de reflexão, a personagem que é a que tem enanismo, que ela traz esse aspecto de ela ter ficado com muitos homens, tal. E aí você começa a perceber esse aspecto de quanto as pessoas julgavam ela, e aí ela explica o porquê que ela fez tudo isso. Não tem como você olhar com julgamento para ela, né? Não tem como você olhar com aquela marca de você é isso, você é errada, a marca de culpada, condenada, não tem como. E eu realmente sei e vivo e percebo que à medida que a sociedade vai se conectando com o seu próprio eu superior, que é a sua própria consciência mais amorosa, gentil, verdadeira, honesta, mais Crisóstomo, mais eremita, a gente vai parando de condenar as pessoas, porque a gente vai transcendendo a dualidade do que é certo e errado, e a gente vai começando a questionar o porquê que aquele errado aconteceu, errado, aspas, né? Não mais, você ficou com todos os caras da cidade, mas por que você fez isso? Você xingou fulano, tá, mas por que você fez isso? Ou para quê? Qual que era o Ou seu para quê? propósito, Qual né? que era a virtude que você estava buscando aprender com isso? Qual que era o aprendizado que você estava buscando aprender com isso? E aí, quando a gente começa a questionar a pessoa, não mais julgando e entendendo, nossa, meu Deus, essa pessoa fez errado, a gente transcende a ideia de o que é certo e o que é errado, e aí a gente começa a entrar numa zona que é uma zona que não é mais preto e branco, é uma zona que começa a ser escala de cinzas, porque depende do contexto isso é certo, depende do contexto isso é errado, depende do contexto isso é meio certo, depende do contexto isso é meio errado, depende do ponto de vista. E aí você começa a transcender tudo isso para um lugar de entendimento, não mais de eu vou lutar contra o mal. O mal é isso, o mal é, no caso do filme, a homossexualidade, o mal é aquilo e eu vou lutar contra aquilo. Ou a prostituta, É, ou, ou ou a pessoa que mora sozinha na caverna, ou a mulher que perdeu a virgindade antes do é, casamento, e o etc. mal é isso. E você começa a entrar num lugar de, ok, não é mais sobre o outro, não é sobre o que o outro acredita, ou faz, ou deixa de fazer, ou deixa de acreditar, ou deixa de decidir, é sobre o que eu acredito, é sobre o que eu quero fazer, é sobre onde eu quero estar. Se me ensinaram que o correto é uma religião X, questione o que para você é verdadeiro. E não é sobre a religião X ser errada. Aquelas pessoas são certas. O ponto é o que é certo para você na sua perspectiva individual, o que realmente em você toca. E aí, quando você olha para aquele lugar, você percebe: será que realmente vale a pena eu estar em determinado lugar, com determinados amigos, frequentando determinados lugares, em determinado sistema de crenças, sendo tratado de determinada forma em determinados lugares, por determinadas pessoas? E você começa a olhar para aquela pessoa, não mais na disputa, na briga, na guerra, de eu preciso provar que aquela pessoa está errada para que eu esteja certo. Mas você começa a olhar para aquela pessoa, tipo, ok, aquela pessoa fez o que ela tem que fazer, o que ela acredita. E para que eu acredito? Eu me permito seguir em frente. E isso é uma virtude muito bonita, que se a gente olhar do ponto de vista mais analítico, mais profundo, com os olhos certos para esse filme, a gente vai conseguir perceber exatamente isso. O que genuinamente eu acredito. E não mais o que a sociedade espera que eu acredite, mas o que eu, livre, para ser eu mesma, ou seja, em estado eu superior, que é a verdadeira essência de si. O que eu acredito? E aí é onde sai dentro de você o eu superior. É aí onde você começa a ter a intuição do eu superior. É aí onde você começa a ter de volta a sua intuição, que é onde você começa a limpar o seu filtro, porque às vezes o seu eu superior está intuindo você, vá lá e tenha uma amizade com uma pessoa, no caso do filme, trazendo esse aspecto, com uma pessoa que sei lá, que teve relações antes do casamento. Só que o seu preconceito não deixa. E aí, quando você começa, porque não é o seu preconceito você é errado, mas
por causa do que te disseram, por causa dos seus medos, da sua insegurança, da necessidade de pertencer a um grupo, por causa das questões internas, você escolhe que aquilo não serve naquele momento. Aí você filtra a sua intuição. Ou seja, eu tenho amizade com essa pessoa, ninguém gosta dessa pessoa, eu vou ser rejeitada tanto quanto essa pessoa, se eu for amiga dela. Aí você começa a se refazer dentro de si. Ou seja, o que genuinamente, livremente eu acredito. Eu acredito nisso? Não. Aí a intuição vem livre. Vem e simplesmente vem sem julgamento. Vem com tolerância. Vem sem dualidade. E aí, sem julgamento entre certo e errado, serve ou não serve, vem a intuição. O que é para o bem maior? O que é o seu vir a ser? O que é a reta ação? A reta ação é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é eu defender a pessoa que está sendo atacada, mesmo que pareça que aquela pessoa está errada. Se é o que precisa ser feito, é o que precisa ser feito. Quem vai dizer? Seu coração, seu próprio eu superior. É isso. Minha gente, por favor, deixem o like de vocês nessa live, se vocês acharam ela boa, se vocês acharam ela interessante, porque se vocês não fizerem isso, a rede social vai achar que o conteúdo é uma droga e não vai espalhar para ninguém. E se vocês realmente acharam que foi mais do que legal, foi muito legal, né? Compartilhe até com alguma outra pessoa. E se você já viu o filme, deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa que a gente deixou passar que tem a ver com esse aspecto que a gente está trazendo, né? De olhar para as virtudes, olhar para a desconstrução do ser humano, de se tornar uma pessoa cada vez melhor, do desenvolvimento dos autos, auto-amor, autoaceitação, autocompaixão, auto-perdão, etc. Tá? É sobre isso que a gente fala aqui também. Não é? É isso. Então, bom filme para vocês. Para quem vai sair daqui e vai ver o filme, um grande beijo. Beijos. Coração para eles. Ei. Amei o assunto, vou assistir o filme. É isso aí. Bom, a gente deixou o nome do filme, né? O nome do filme é O Filho de Mil Homens. Vocês encontram ele lá na plataforma da Netflix e talvez no cinema, mas não no cinema tradicional. Naqueles cinemas cult, tipo do Itaú e entre outros, que são para filmes, né, um pouco diferentes. Geralmente os melhores, tá bom? Então é isso. Beijo.